Hoje eu estava refletindo aqui, a grande maioria dos seres humanos não quer resolver os seus problemas. Vocês podem estar agora nesse momento falando, bah, que idiotice é essa? Mas eu vou explicar. A grande maioria dos seres humanos não se reconhece, não sabe quem é. Acha que é apenas esse personagem que está interpretando, que é o gerente da empresa, que é o pai de família, que é o fulano com nome e sobrenome, é o cargo da empresa, é o doutor ciclano. Então esse ser humano, ele está totalmente desconexo de quem ele é. Ele está preso apenas aos títulos, ao sobrenome, às posses. Então isso não é ser, né? Isso é ter. Bom, e ter qualquer um pode ter, né? Mas por que eu digo que a grande maioria dos seres não quer resolver os seus problemas? Porque eu já, como terapeuta, e eu percebo isso, que quando a gente vai, na grande maioria, né? Algumas pessoas já estão há muito tempo sofrendo e chegam no momento X da vida delas que dizem, bom, eu quero mudar, eu aceito a mudança, eu aceito fazer o que eu não tinha feito antes. Então isso é uma minoria. Então a grande maioria não quer resolver, a grande maioria quer que os outros resolvam para ela. A grande maioria quer que a família, o pai, a mãe, o governo, etc e tal, resolvam para ela. Por quê? Porque fica mais fácil, né? Se der errado, bota a culpa no outro. Fica muito difícil assumir responsabilidade, autorresponsabilidade. É poucos que têm maturidade suficiente para assumir autorresponsabilidade, né? E eu não falo isso de uma forma ofensiva, mas é uma análise mais profunda da consciência do ser humano, do nível de consciência que a gente se encontra aqui, nesse plano terreno. Então a grande maioria das pessoas não quer resolver os seus problemas, porque quando a gente traz um problema à tona, ela foge. O exemplo disso, uma doença. Tem pessoas que estão apegadas a uma doença. À medida que essa é a solução, o seu próprio subconsciente, eu não expliquei antes, mas essa fuga de resolver essas questões assim, são questões inconscientes. Não pense vocês que é consciente, que ela está pensando. Não, ela vai lá e busca ajuda, mas à medida que aquilo vai resolver, viram chaves dos seus sistemas de crença, dos seus paradigmas, que tiram ela do caminho onde resolveria o problema, entendeu? Então isso são questões inconscientes. Então, como a gente é regido, 95% de todas as nossas ações são regidas pelo nosso subconsciente, a porção inconsciente, então é por isso que é muito fácil se desviar do caminho que poderia nos levar a resolver um problema. Então, como é que a gente consegue? Eu trouxe um problema, né? Mas eu fico de cara às vezes que as pessoas veem, todo mundo sabe apontar o problema. Aqui eu estou apontando um problema, mas eu gosto sempre de deixar claro que todo problema ele pode ser apontado quando se tem a solução. Se tu não tem a solução para ele, fica bem quietinho e deixa o problema ali, principalmente quando dá a vida do outro. E aí que tá. No outro é muito fácil de resolver, né? É muito fácil de apontar, e quando vai mexendo nos seus problemas, aquela pessoa está com uma compensação emocional de estar naquele estado. Então, para ela sair daquele estado, ela teria que mudar. Então, como eu estava dizendo, a solução é se voltar para dentro e começar a se olhar mais, estar mais consigo mesmo, entendeu? E não dessa forma mística que trouxeram, que a grande maioria das pessoas diz, que coisas chatas, sem graça, saber sobre espiritualidade. E na verdade não, saber sobre autoconhecimento não. Essa é uma visão de quem não buscou esse conhecimento, e essa é uma visão que algumas pessoas passam. Mas, como o meu trabalho é desmistificar tudo, religiões, teologias, meu trabalho é desmistificar a espiritualidade, que é um tabu, sexo, que é um tabu, esses assuntos. Meu trabalho é desmistificar isso aí, essa palhaçada toda que foi criada para gerar culpa e medo
em toda a humanidade terrena. Então, assim, a solução é olhar para dentro, mas com amor, com aceitação. E vocês vão ver que à medida que vocês começam a ter uma relação melhor consigo mesmo, estar consigo mesmo, um momento X da vida, seja ouvindo uma musiquinha, se curtindo, vocês começam a analisar. Por quê? Porque vocês começam a adentrar na parte silenciosa do ser de vocês. Quando eu digo estar consigo mesmo, é um estado meditativo, é um estado de silêncio, onde para de receber estímulos externos, para de passar o dedinho no Instagram, para de ficar falando no WhatsApp, para tudo e fica só tu contigo mesmo, sem nenhum estímulo externo. E aí começa a te ouvir. E aí o que acontece? O que a gente ganha com isso? A pessoa deve estar dizendo, não, mas o que eu vou ganhar dinheiro com isso? Claro, cara. Claro que vai ganhar dinheiro, claro vai ficar mais bonito, claro, por quê? Porque começa a gostar mais de si, começa a vibrar a frequência do amor, começa a ter mais entendimento por que está sofrendo, começa a perceber mais os pensamentos que estão vindo, que estão te levando para o lugar errado, começa a ficar mais atento, mais consciente, começa a ver a beleza de uma planta, começa a admirar mais as coisas, estar mais presente. Isso aí tudo vira um vórtice energético positivo, começa a atrair pessoas e situações positivas, e aí prospera, aí começa a atrair pessoas bonitas, a pessoa dos seus sonhos, começa a ter saúde, tanto física quanto emocional, quanto espiritual. Então esse papo de espiritualidade, que é só ficar de dedinho, de fazendo mantra e posições difíceis de yoga, ficar de perninha cruzada e ficar no silêncio, não é bem assim. Está um pouco distorcida essa história, porque espiritualidade é diversão também. A gente se diverte estando com a gente mesmo. A gente aprende a valorizar o que realmente tem valor. As pequenas coisas que às vezes são muito valorosas. E valor é diferente de preço, valor não se compra, né? O valor não tem preço, tá? Então, coloque aí o que vocês acharam dessa conversa, que eu posso explorar muito mais esse assunto, tá bem? É uma reflexão que me veio e eu gostaria de compartilhar com vocês.